Boa noite, tudo bem? Meu nome é Marcos Emerson Crich, sou secretário adjunto da subseção de Balneário Camboriú e hoje, em mais uma noite de quarta na OAB, este projeto da nossa subseção, nós tivemos a honra de receber o prefeito Fabrício de Oliveira de Balneário Camboriú, onde nós tratamos, onde o debate foi sobre parcerias público-privada e de todo o ecossistema. Então fica aqui o convite aos nobres colegas advogados que participem deste projeto que visa contemplar e aproximar a sociedade de Balneário Camboriú cada vez mais da sociedade. Então, muito obrigado e contem com a OAB sempre em busca das soluções e da parceria. Boa noite a todos. Gostaria rapidamente de só lembrar que a gente vai fazer uso do telefone aqui para fotos e vídeos apenas, né? De mais a mais, gostaria de cumprimentar a todos, recebendo-os na nossa casa, na OAB de Balneário Camboriú, seção de Santa Catarina. E com isso, começo me apresentando, sem tomar muito tempo de vocês. Eu me chamo Alan Coleto, sou presidente aqui na casa da Comissão de Direito da Moda e Propriedade Intelectual e da mesma comissão no estado de Santa Catarina e na OAB Federal. Hoje somos 4 advogados de Santa Catarina na OAB Federal falando de propriedade intelectual. Propriedade intelectual essa, que é a cereja do bolo lá na minha comissão, quando a gente fala da indústria da moda, bastante importante aqui na nossa região. Entretanto, mais importante ainda quando a gente fala de inovação. E por essa razão, as estrelas da noite hoje são não a minha comissão, mas as comissões da Advocacia Pública e de Direito Digital, Startups, Inovação. Por essa razão, gostaria de convidá-los a uma salva de palmas para essas comissões que organizam o evento da noite. Evento que se chama Parcerias Público-Privadas no Desenvolvimento do Ecossistema de Inovação de Balneário Camboriú. E para isso, passamos então a composição à mesa, as autoridades às quais nominarei todas, e ao final também faremos uma salva de palmas. Assim, Dr. Marcos Emerson Crich, Dr. Ramon Henrique Massaneiro, Dr. Marcos Emerson Crich, secretário-geral adjunto da OAB de Balneário Camboriú, Dr. Ramon Henrique Massaneiro, tesoureiro da OAB de Balneário Camboriú, Doutora Bruna de Moraes Santos, delegada da CAASC de Balneário Camboriú, Dr. Márcio Pano, coordenador de comissões temáticas da OAB de Balneário Camboriú, Dr. Felipe Wolfram, da Comissão de Advocacia Pública, Dr. Marlon Kaufmann, da Comissão de Direito Digital, Startups e Inovação, Fabrício Oliveira, prefeito de Balneário Camboriú, Carlos Alberto Merlo, ex-presidente da Comissão de Direito Digital, Startups e Inovação, e Cristiano Souza, diretor de Empresas de Tecnologia. Antes de realmente darmos início ao evento, gostaria de cumprimentar outras autoridades aqui presentes. Maria Pissaia, presidente da BC Investimentos, Edson Kratz, assessoria especial do projeto Orla BC, Eduardo Krevinkel, procurador-geral do município, Karine Okazaki, chefe de gabinete da presidência da Câmara de Vereadores, Andressa Machado Barbosa, Comunidade Costa Vale, Wander Chaves, Comissão de Direito Desportivo, Ana Paula Cardoso, BC Investimentos, Luciana Galli, Comissão de Saúde e PCD, Márcio Neves, Direito Tributário. Assim, agradeço e registro a presença de todas as autoridades que aqui estão conosco nessa noite e honrosamente cumprimento outras demais que talvez possam não ter se identificado. Passando agora a palavra para o nosso presidente em exercício da OAB, Rodney Santos, que convido ao púlpito. Uma salva de palmas ao nosso presidente e a todos os presentes autoridades. Inicio agradecendo a presença de todos, esta noite maravilhosa, trazendo um caloroso abraço da nossa presidente, Emanuele Carnevale, doutora Manu, que está licenciada, mas com certeza está aqui com a gente nessa noite. Mandou um abraço a todos. Cumprimento na mesa a diretoria, essa subseção, a pessoa do Dr. Marco Crich, nosso secretário-geral adjunto, Dr. Ramon Massaneiro, nosso diretor-tesoureiro. Cumprimento a delegada da CAASC, doutora Bruna Santos. Cumprimento o nosso coordenador de comissões,
Dr. Márcio Pano. Cumprimento especial aos nossos idealizadores da noite, presidente de comissões, Dr. Marlon, que é o presidente da Comissão de Direito de Inovação, e Dr. Felipe Volpran, da Advocacia Pública. Assim, um cumprimento especial também ao nosso convidado, para lá de especial, Dr. Fabrício de Oliveira, que bacharel em Direito, um amigo, um parceiro da advocacia. Tenha a nós toda a referência, prefeito. Demais, senhoras advocacia em geral, senhoras e senhores aqui presentes. Essa noite é simbólica e memorável por fechar o primeiro mês da advocacia do projeto Quarta na OAB. Esse projeto que já é um sucesso, a gente está vendo aqui hoje, e que nasceu dessa diretoria para agrupar os mais de 2.200 inscritos que temos na nossa subseção e nas mais de 44 comissões temáticas que falam de diversas questões que envolvem a nossa sociedade. Esse é o quarto evento. Anteriormente a isso, nós tivemos o lançamento do projeto com a coordenadoria da ODS, a sustentabilidade. Nós tivemos a presença do delegado regional, Dr. Giancarlo Rossini, da delegada Ruth Herne, do delegado Igor, da DPCAM, falando sobre a questão da violência, do atendimento humanizado às mulheres. Nós tivemos, semana passada, a presença do secretário de Saúde, Dr. Omar Tomalin, a presidente da AMA Litoral, falando sobre uma temática especialíssima, né, que é a questão do direito do autista na nossa região. Sabe, prefeito, já estão dizendo que esse projeto nasceu para fazer propaganda do governo de Vossa Excelência. E digo por quê? Porque aqui o objetivo do programa é trazer a OAB para junto da sociedade, do que a OAB pode estar colaborando com a sociedade, claro, e com a advocacia em geral. E nessas 3 últimas sessões, nesses encontros, foi elogiado as políticas públicas aqui do Vossa Excelência. Tanto na sustentabilidade pela ODS, quanto na questão do atendimento humanizado às mulheres e todos os munícipes, e, por fim, na questão da saúde, da educação, que é dada aqui pelo município essa atenção especial à questão do autismo e outras minorias. Então, agradeço, mas não fazemos propaganda para o governo. Cobramos também. Só que nós dissemos que ele é amigo da advocacia, por quê? Porque nos problemas, sejam eles simples ou graves, ele está de portas abertas. Cito aqui a questão da estação de tratamento de esgoto, que a sociedade civil organizada buscou aqui a OAB para ser parceira, para conversar a respeito disso, e de pronto o nosso prefeito chamou a todos e deu um encaminhamento necessário para ajustar esse problema sério que a gente tem. Então, e assim é com outros projetos de segurança pública, enfim, derivativos da evolução societária. Então, muito obrigado, presidente. Esse projeto, Quarta na OAB, ele foi criado, como dito, pensando nessas comissões. E assim a OAB quer fazer. A parceria da sociedade, a parceria da comunidade com os agentes do direito, pelo nosso protagonismo. Nós, advogados, e aqui vejo inúmeros importantes advogados, nós temos esse protagonismo, né, dado constitucionalmente nesse poder, e nós temos que exercê-lo. Então a gente fez um projeto audacioso, prefeito, que toda quarta nós vamos fazer um evento aqui na OAB. Onde vamos quarta-feira? Na OAB. Vai estar sendo falado aqui do direito e da sociedade. Então, esse é um evento, viesse premiar isso com a gente, tá? E essa é a OAB do futuro. Aproveito aqui para citar
institucionalmente que nós teremos, agora no dia 30 e 31 de agosto, a nossa conferência estadual. 31 de agosto e 1º de setembro, a nossa conferência estadual da advocacia. Mais de 5.000 inscritos. Dezenas de palestrantes, de autoridades internacionais, mas eu gosto de destacar quem serão as pessoas, os palestrantes chaves aqui. Leandro Carnal e Samiraj. Não são pessoas voltadas exclusivamente para a teoria do direito ou para legislações específicas. São pessoas voltadas para pessoas. É isso que a OAB está pensando em nível estadual e é isso que a gente busca aqui, prefeita. A felicidade das pessoas, porque pessoas felizes criam uma sociedade próspera e feliz. Então, sem me alongar muito, agradeço novamente a presença de todos, em especial ao nosso palestrante da noite, e sejam sempre bem-vindos às quartas na OAB. Obrigado. Assim, com a excelência da palavra do nosso presidente em exercício, convido a todos para, em pé, iniciando o nosso cerimonial, executarmos o hino nacional. As margens plácidas, um povo heróico, orado e retumbante, e o sol da liberdade em raios fúlgidos brilhou no céu da pátria nesse instante. Senhor, nesta igualdade, conseguimos conquistar com braços fortes. Em teu seio, ó liberdade, desafio nosso peito à própria morte. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve, Brasil dos sonhos, amor e de esperança, terra desce, sem teu formoso céu risonho límpido, a imagem do cruzeiro resplandece, gigante pela própria natureza, és bela, és forte, impávido, colosso, espelho essa grandeza, terra dourada, entre outras línguas do Brasil, ó pátria amada, que os filhos desta história vão, pátria amada, Brasil. A todos que possam se sentar. Em nome da diretoria do projeto Quarta na OAB, da subseção de Balneário Camboriú, está com a palavra agora o Dr. Ramon Massaneiro. Muito boa noite a todos, a todas. Cumprimento especial ao nosso chefe do Poder Executivo, o prefeito Fabrício de Oliveira. Em seu nome, eu cumprimento todos os demais integrantes, principalmente meu amigo Felipe, presidente de comissão da OAB também. Em nome do presidente Rodney, eu cumprimento todos os demais integrantes dessa mesa que estão aqui representando alguma comissão ou alguma atribuição relacionada ao OAB Balneário Camboriú. A minha fala, na verdade, era para falar um pouco sobre o projeto Quarta na OAB, mas o nosso presidente, acho que já brilhantemente ele discorreu sobre os propósitos, né, desse evento que se realizará toda quarta-feira na OAB, né, que é justamente através de painéis, debates, palestras, discutir ideias, né, e contribuir com o conhecimento, né, com o desenvolvimento não apenas do advogado, da advogada, do estudante de direito, mas também da comunidade em geral. Essa é uma ideia idealizada pela OAB Balneário Camboriú, que vai ao encontro de um dos pilares da atual gestão, que justamente é aproximar a OAB da comunidade. Então, através de assuntos, temas relevantes, de interesse da sociedade, se busca
aprimorar o conhecimento, fomentar o debate e também ampliar o mercado de trabalho. Essa é além de contribuir com a construção, a OAB auxiliar na construção da sociedade, contribuir com a construção da sociedade, também a gente vai falar aqui de uma excelente oportunidade. É um mercado de trabalho que se abre para o profissional do direito que queira se capacitar, se especializar na área. Então, sem maiores delongas, vou deixar a palavra aqui para as nossas estrelas, como o Alan já mencionou, e esse assunto aqui é um assunto que tem tudo a ver com o Quarta na OAB, né? A gente vai discutir aqui o futuro da cidade e o futuro da nossa região. Obrigado. Em nome desta edição do evento, passo a palavra ao Dr. Felipe Wolfram. Meu boa noite a todos e a todas. Dizer que é uma alegria muito grande ver a casa cheia no dia de hoje. Isso me alegra muito, me deixa muito feliz, presidente. E aproveito aqui para cumprimentá-lo. Em seu nome, cumprimento toda a diretoria aqui que se faz presente. Um cumprimento muito especial ao nosso palestrante da noite, chefe do Poder Executivo, Fabrício de Oliveira. Seja muito bem-vindo. Quero também aqui, não posso deixar de cumprimentar um dos idealizadores desse evento, meu colega, Dr. Marlon, né, que foi um dos idealizadores. De fato, esse evento está acontecendo muito pela sua contribuição. Quero estender meu cumprimento aqui ao senhor Cristiano, representante e diretor de empresas de tecnologia, assunto afim com o que nós vamos discutir na noite de hoje. Quero também aqui estender um cumprimento muito especial aos senhores advogados, advogadas e demais pessoas que se fazem aqui presente na data de hoje, né? Porque esse evento aqui não é apenas para a advocacia, ainda que seja na casa da OAB, mas é um evento aberto à comunidade, tá? Eu quero ser bem breve aqui na minha fala e dizer que é uma alegria muito, muito grande poder organizar esse evento aqui nesse novo formato, né, presidente? A quarta na OAB, então que a gente ganha um corpo maior, as nossas comissões têm mais voz, então é um momento de muita alegria poder compartilhar isso com a Comissão de Direito Digital e Inovação, e dizer também, e aqui eu não posso deixar de fazer um agradecimento muito especial ao prefeito Fabrício, que nós nos encontramos, estávamos numa pauta no Tribunal de Justiça, em Florianópolis, e eu comentei desse evento para ele. E prontamente, Fabrício, no primeiro momento tu disse, eu vou lá, eu quero falar desse assunto, então não hesitou. Por quê? Porque é um assunto do seu interesse, é um assunto que interessa a administração municipal, mas também toda a comunidade. Então, Fabrício, fica aqui em nome de toda a OAB o meu agradecimento pela tua presença, tenho certeza que teremos um belíssimo evento, e que o assunto aqui vai ser de interesse a todos. E por último aqui, eu quero também registrar a importância desse evento. Hoje eu publiquei nas redes sociais o folder, a arte, e veio um amigo meu, dono de empresa, e disse, poxa, que legal, dono de empresa de inovação. Se tiver algum investimento bom aí na cidade, eu quero ir para aí no futuro. E é isso, as empresas querem vir para cá. Balneário é uma vitrine hoje no Brasil. Nós, advogados, estamos inseridos no meio dessa sociedade. Então, sim, penso que Balneário tem incentivos, nós temos que aprimorar, temos que avançar, e tenho certeza que a cidade vai se desenvolver muito nesse aspecto. E é isso que nós vamos discutir nessa noite. Então, mais uma vez, não quero me alongar, agradeço a presença de todos e devolvo a palavra. Muito obrigado. Obrigado, doutor. Gostaria de agradecer os nossos apoiadores. A OAB conta com apoiadores para estar desenvolvendo o evento Quarta na OAB, de forma que aproveito para informar que nós temos o edital de apoio e patrocínio aberto. Declaro assim encerrados os trabalhos desta mesa e cerimonial, passando agora às palestras para o evento Quarta na OAB, repito, edição de parcerias público-privadas do desenvolvimento do ecossistema de inovação de BC. Dessa forma, antes de passar a palavra, lhes informo que quem tiver o interesse de fazer alguma pergunta, por favor, que levante a mão ao final do evento. E assim, por favor, Dr. Marlon Kaufmann, mais um dos responsáveis pela noite, sinta-se à vontade. Muito obrigado pelo evento, a palavra é sua. Obrigado, boa noite a todos e a todas.
Antes de passar a palavra para o nosso prefeito, mais uma vez, vou repetir os agradecimentos. Então, para evitar tautologia, excelências, estão todos agradecidos, muito obrigado. E nós, quando começamos a idealizar esse evento, a gente pensou que loucura juntar a Comissão da Advocacia Pública com a Comissão do Direito Digital, Startups e Inovação, mas isso faz absolutamente todo o sentido, porque é de amplo interesse do município e é de amplo interesse da sociedade que nós tenhamos essa parceria cada vez mais crescente. E nós acompanhamos pela mídia o sonho da atual legislatura, da atual prefeitura, que desde 2016 a gente acompanha aí os projetos de criação de um polo tecnológico, de um centro de inovação. A gente tem a BC Investimentos aí representando essa movimentação. A gente tem a lei Nova BC, né, a Câmara de Vereadores trabalhando ativamente. No mês passado a gente fez um evento lá com 160 inscritos interessados em algo que ninguém costuma falar sobre Web3, né? Então, nós tivemos as portas abertas lá pela presidência, doutora Karine, obrigado. E, prefeito, eu quero lhe dizer que o senhor tem aqui na casa, aqui na OAB, um apoio muito grande para todas essas iniciativas que estão acontecendo. A gente acompanha quanta sola de sapato e quanta saliva são gastos para trazer inovação para o município, para mas para ampliar a nossa gama de serviços e de indústria aqui na cidade, com um território tão pequeno, mas com tanta riqueza. Então, nós temos vários empresários aqui, investidores. Quero agradecer a todos que se dispuseram a estar aqui, porque realmente é algo que nós precisamos fomentar. Depois, eu vou explicar em 30 segundos como é que vai acontecer. Então, o nosso prefeito vai ter a palavra, vai falar sobre tudo o que está acontecendo. E, após o tempo dele, os que permanecerem à mesa, nós vamos bater bola com o prefeito. Então, a gente vai trocar ideias com ele, falar de algumas ideias, ouvi-lo e para desenvolver mais. E aí, sim, enquanto isso, o pessoal já vai ter anotado as suas perguntas, a gente vai escolher algumas e vamos, então, repassar ao prefeito. Tá bem? Muito obrigado a todos e a todas e muito obrigado, cerimonialista doutor Alain. Obrigado, Marlon. Em tempo, informo a todos que esse evento também disponibiliza certificação de presença, tá? Então, que, por favor, depois busquem a nossa lista de presença, se for do interesse de vocês receber esse certificado. Sendo assim, sem mais delongas, ao nosso excelentíssimo e ilustre prefeito de Balneário Camboriú para a sua apresentação, Fabrício Oliveira. Boa noite a todos. É um prazer poder estar aqui com vocês. Quero fazer um cumprimento especial ao Dr. Rodinei. Obrigado mais uma vez pela oportunidade de estarmos juntos. Em nome das comissões, cumprimentar o Marlon e o Felipe, que além de integrante aqui, também é nosso procurador. Cumprimentar em nome aqui dos advogados, nosso procurador Eduardo, que aqui está, né, a vereadora Juliette também, que aqui se faz presente, o Edson Kratz, que está aqui, e até já peço aqui a oportunidade, presidente, para nós, em outro momento, em outra agenda, vim aqui juntamente com o Edson Kratz para nós apresentarmos o projeto, todo ele, conceitual e detalhe, da urbanização da Praia Central. Acho que isso é um tema muito interessante, que nós teremos o prazer de estar aqui junto com vocês. Cumprimentar também a Maria, junto com a Maria, toda a nossa equipe da BC Investimentos que aqui está. Enfim, cumprimentar a todos. Primeiro, fazer aqui meu agradecimento à OAB de Balneário Camboriú. Né, quando o nosso presidente falou da propaganda ao governo, eu quero dizer que vocês têm, com muita dignidade, têm feito uma propaganda positiva da advocacia, dessa instituição e da nossa cidade, Balneário Camboriú. Eu desconheço outra cidade que tenha uma OAB que trabalha tanto fora das quatro paredes quanto esta trabalha. Né? E que não milita somente na justiça, né? Aliás, na justiça social, mas não milita só na justiça dos tribunais, mas milita na justiça de tirar a distância entre o planalto das desigualdades e colocar na planície da solidariedade, da fraternidade, e é assim que a OAB tem feito. E talvez a frase
profética de Rui Barbosa sobre a injustiça institucionalizada nunca foi tão atual nos momentos de hoje como é. E por isso se faz muito necessário de nós estarmos irmanados em objetivo que é a sociedade. E eu, mais uma vez, sou prova dessa lealdade institucional em tempos difíceis, como pandemia e outras crises que certamente passamos, como também em tempos de comemoração, né? Independente dos tempos difíceis ou dos tempos melhores, nós não perdemos o nosso objetivo, que é a sociedade. Então, meu agradecimento à OAB por essa lealdade com o Balneário Camboriú. Nós vamos falar um pouco hoje aqui, vou falar sobre inovação. E quando se fala sobre inovação, na verdade, temos que fazer toda uma leitura do momento que nós estamos vivendo. Porque inovação ela não significa tão somente tecnologia, mas inovação significa você romper com o status quo e você buscar, independente das oportunidades ou independente da falta de oportunidades, você se mover. E é isso que nós vamos fazer aqui hoje, falar um pouquinho de Balneário Camboriú, uma cidade de oportunidades. Pode passar. Não está indo? Porque é um evento de inovação e tecnologia. Mas é bom que dá certo, porque a melhor inovação que existe é o ser humano, daí conserta, né? Mas eu vou falar um pouquinho dos desertos, e aqui que se diga crises da nossa história, para nós entendermos um pouco o momento que nós estamos vivendo. Então, é óbvio que nós temos hoje um mundo diferente do que nós tínhamos antes da pandemia. Porque, naturalmente, todas as crises vivenciadas pela humanidade, elas sempre trazem consigo grandes transformações. Isso já foi na história. E eu cito aqui alguns exemplos, por exemplo, em 1350, após a peste negra, após a queda de Constantinopla, chegou a grande era das navegações. Depois o Iluminismo, depois a Revolução Francesa, depois a Primeira Guerra Mundial, depois disso a Segunda Guerra, com o ressurgimento da Alemanha e Estados Unidos, a crise do petróleo na década de 70, depois a vinda dos tigres asiáticos, e agora a pandemia, há poucos anos atrás, ela nos traz um novo momento de vida. E é sempre bom entender que esses desertos, essas crises, elas também são grandes tempos de oportunidade. Pode passar. Eu sei que está passando aí. Deserto também é lugar de oportunidade, porque em pleno crise que nós estávamos vivendo, também nós fizemos ações importantes aqui que colocaram a nossa cidade num patamar diferente. Uma delas, por exemplo, foi a obra o alargamento da faixa de areia, que foi uma obra que também fizemos em plena pandemia, fizemos um hospital, também especializado em tratamento do coronavírus, em plena pandemia, fizemos novas entradas na cidade, fizemos obras estruturantes, porque nós tínhamos uma visão clara de que este ciclo passaria. E quando esse ciclo passasse, nós tínhamos que estar o quê? Preparados para viver um novo momento. Pode passar. Então, deserto ou crise nunca será lugar para nós ficarmos parados. Crise ou deserto é lugar de você se locomover, é lugar de você avançar. E uma das qualidades de Balneário Camboriú, nesse tempo de crise, diferente de muitos outros municípios, foi justamente não ficar paralisado. E aí se deve muito à união institucional que nós temos, à visão de nossa cidade. Quantas reuniões nós fizemos em época de pandemia, a OAB estava presente lá no nosso gabinete para dizer, ou então para colaborar sobre os decretos, os tais decretos, que havia muitos professores de Deus, pela internet, pela política, pela ideologia, pela tal da ciência, dizendo o que fazer, e realmente ninguém sabia, eu também não sabia. Mas quando uma sociedade, ainda que ela não saiba o que fazer, mas ela não esquece de quem ela é, e nós somos uma cidade forte, nós sempre saberemos a decisão que tem que ser tomada. E graças à sociedade forte que nós conseguimos tomar decisões mais assertivas. Pode passar.
E num tempo de crise, nós não podemos ver o futuro com a mentalidade presente. Essa foi uma característica também muito importante de Balneário Camboriú. Essa é uma característica da inovação. É sempre você procurar ver o futuro com a mentalidade positiva, com a mentalidade responsável, mas tentando deslocar do momento difícil que se está vivendo. E o que eu falo aqui vale também para a vida pessoal, porque nós passamos pelos nossos desertos pessoais. Sejam as crises existenciais, os problemas de saúde, ou as perdas que todos nós passamos, mas a grande verdade é que o deserto sempre virá, e como veio também para a nossa cidade. E quando assim aconteceu, eu recebi, um exemplo disso é a própria obra de alargamento. Nós recebemos abaixo-assinado, recebemos manifestações legítimas da sociedade, que se diga de passagem, para que nós não fizéssemos a obra, porque estavam preocupadas com a saúde, com os recursos, e nós não deveríamos fazer a obra sem algumas entidades se manifestaram. Mas nós olhamos a cidade, procuramos olhar junto com a sociedade para o futuro, não com a mentalidade do problema presente. Pode passar. E aí BC precisava se preparar para um novo ecossistema, de uma inovação onde não se falava naquele momento do trabalho, por exemplo, home office. Não se falava em inteligência artificial. Não se falava de um novo momento em que as pessoas buscam novas experiências. E nós precisávamos preparar a Balneário Camboriú para ser um receptivo desse novo ecossistema. E o que é ecossistema? São as características de uma sociedade, é o ambiente que se tem de inovação, ambiente de negócios, o ambiente de... aqui nós vamos falar sobre 3 temas muito importantes, que é o sistema de sustentabilidade, que é o sistema econômico, que é o sistema de desenvolvimento humano, que para mim esse é o tema mais importante, mas esses 3 pilares nortearam a nossa busca pelo esse ecossistema. E aqui eu começo falando sobre o desenvolvimento sustentável, que é, sem dúvida nenhuma, o nosso pulmão econômico de Balneário Camboriú. Balneário Camboriú é a segunda menor cidade em espaço territorial de Santa Catarina. Ao mesmo tempo, nós somos também a cidade mais adensada do sul do país, e em alguns momentos do ano nós ficamos mais adensados que o próprio São Paulo, em algumas regiões centrais. Nós já fomos, por alguns momentos, a cidade mais adensada do país. E eu dou um exemplo disso. Florianópolis, uma cidade também adensada, tem 740 pessoas por quilômetro quadrado. Balneário Camboriú tem 3.147 pessoas por quilômetro quadrado. Nós temos aqui uma cidade que convive no espaço territorial, ao mesmo tempo, temos os prédios mais altos do Brasil. E como você convive com esse adensamento, tendo que preservar praias como, por exemplo, a Praia de Taquarinhas, que nós não abrimos mão da sua preservação, da sua manutenção, como também um ecossistema, talvez um dos mais bonitos naturais que nós temos, que são nossas praias agrestes. Como é que nós fazemos para poder mitigar esse avanço, esse crescimento, sem perder esse pulmão econômico? Pode passar. E aí, Balneário Camboriú, nós avançamos muito em nosso governo, nós vamos, até o final deste ano, vamos estar com 100% de rede coletora em todos os bairros da nossa cidade. Em nossa gestão não havia lá, por exemplo, em Estaleiro, Laranjeiras, Estaleirinho, Taquaras. Hoje todas essas praias possuem, aliás, Estaleiro está finalizando, Estaleirinho, mas possuem água e possuem rede de tratamento de esgoto. Nós também fizemos melhorias importantes na nossa estruturação, por exemplo, do emissário que vem lá do Pontal Norte até a nossa estação de tratamento, que inclusive está passando agora, né, como foi aqui mencionado, e é algo sabido, que a OAB está acompanhando isso, toda a recuperação, melhoria e ampliação da estação de tratamento, inclusive para ser um receptivo da cidade ao lago, que não possui tratamento de esgoto, que é a cidade de Camboriú. Pode passar. Nós temos aqui, nesse adensamento, nessa cidade urbana, nós temos 3 praias com bandeira azul, que é a Praia de Taquaras, que inclusive nós desativamos uma estação de tratamento, estamos lá elaborando um grande projeto naquele lugar, Estaleirinho, que tem a certificação, que é uma certificação internacional chamada Bandeira Azul.
talvez para nós, e aí não é difícil perceber como, quando nós falamos que vivemos em Balneário Camboriú, em qualquer lugar que nós vamos do Brasil, como as pessoas nos tratam até diferente, né? Mas a questão do Bandeira Azul é um título que muito turista, quando procura o ecoturismo, que tem um turismo de um ticket médio 6 vezes mais do que o turismo só em mar, ele procura essas certificações ambientais, que nós precisamos fortalecer. E esse é uma certificação internacional de praia, que não é só pela qualidade da água, mas é também pelo um sistema de educação e engajamento ambiental com toda a comunidade. Essa praia, a obra da Praia do Alargamento, e aqui eu menciono pela primeira vez na apresentação, como uma obra de recuperação ambiental. Porque a origem do seu projeto foi buscar as características da praia há décadas atrás. E ela respondeu, e continua respondendo, porque é uma manutenção constante, mais de 65 condicionantes ambientais. Então, ela é, sim, uma obra de recuperação ambiental. E claro que as suas consequências estruturantes e turísticas, elas também surtiram os seus efeitos, mas ela pode e deve ser enquadrado como um dos nossos programas de desenvolvimento ambiental. E aqui eu também poderia falar também da recuperação dos nossos rios, que nós estamos fazendo isso, recuperação do Rio das Ostras, recuperação do Rio Peroba, enfim, de outras ações em relação ao meio ambiente, mas eu elenquei essas ações. BC e o novo ecossistema de desenvolvimento econômico. Como que nós estamos nos preparando para essa nova economia? Como que nós estamos nos preparando para inovar e ser um receptivo, já que você não precisa mais hoje estar na Faria Lima para falar de economia, como você não precisa estar no Vale do Silício para você falar de inovação. Através da inovação de tecnologia, permite que qualquer CEO, empresário ou profissional possa trabalhar na sua casa ou trabalhar aonde você escolhe para morar. Então, os grandes centros, eles começam a migrar. E essa migração, nós precisamos criar aqui em Balneário Camboriú muito mais do que uma cidade turística, mas uma cidade que possa ser um receptivo para essa nova economia. Pode passar. E com isso eu faço uma pequena abordagem de algumas mudanças comportamentais dos meios de consumo, porque é importante entender. Por exemplo, possuir bens, aqui está tratado de luxo, mas não somente de luxo, ele é trocado por você viver experiência. Tanto é que modelos de moradia começam também a ser inovados. Modelos de aquisição de serviços. É normal hoje as pessoas serem proprietários do mesmo veículo, de qualquer outro equipamento, vários proprietários, porque começa a se alterar o bem de posse para o bem de experiência, o status para a busca da personalidade. O que é o status? Antigamente nós tínhamos, eu vou dar um exemplo aqui do celular. Nós captávamos informações geralmente nas grandes emissoras. Hoje todo mundo possui um veículo de comunicação no seu celular. Então, através da personalidade, através da exposição, alguns saudáveis, outros não, evidentemente que há um consumo também exagerado e suas consequências de tudo que é tipo de informação, mas a ostentação pelo descobrir, o exclusivo pelo especial. E a quantidade pela responsabilidade. Então, pode passar, começa a mudar aí um novo comportamento. E nós temos aqui tem 3 ondas do branding que eu menciono, que é muito importante em suas décadas. Nós tínhamos lá, na década de 80, 90, né, a comunicação para vender. Na década de 2000 em diante, nós tínhamos as conexões emocionais. Hoje, nós temos o engajamento. Hoje, se fala mais em produto por propósito. Hoje as pessoas consomem produto por propósito. Nós temos cerca de 85% de consumidores já não é mais fiel às suas marcas tradicionais, porque a marca ela tem que ter o engajamento. Logo, é natural que as pessoas se locomovam não somente para marcas, não somente para cidades, mas especialmente para buscar novas experiências que tenham engajamento e que tenham o quê? Algo chamado propósito. Pode passar. Dito isso, é importante entender
esse ecossistema. Balneário Camboriú é uma cidade, e aqui é por pesquisa, não é tão somente uma cidade procurada pelo turista, ou pelo investimento, ou por morador, pela qualidade de vida, porque tem um item principal que em todas as pesquisas apontam, que se chama segurança pública. A segurança pública em si e a sensação de segurança pública também. Que já foi debatido, inclusive com a OAB, que tem sido um grande parceiro, foi o tratamento em relação aos moradores em situação de rua. Às vezes, a presença do morador em situação de rua, ele não causa um perigo de segurança pública de fato, mas muitas vezes a sua proximidade pode causar a sensação da falta da presença do Estado. Então, Balneário Camboriú precisou avançar nisso. Por isso que hoje Balneário Camboriú possui o maior efetivo de guardas municipais de Santa Catarina, maior que Joinville e maior do que Florianópolis, por exemplo. Inclusive, é um tema que nós vamos ter que conversar com a OAB, pedir auxílio da OAB, porque hoje as decisões em alguns tribunais, inclusive em Santa Catarina, já questionam a legitimidade da atuação da Guarda Municipal. E se a Guarda Municipal ela não incorporar a segurança que, de maneira constitucional, é dever do Estado, nós vamos, infelizmente, esperar de braços cruzados. Eu dou aqui um exemplo. Nós tínhamos, no ano 2000, estou falando há mais de 23 anos atrás, nós tínhamos mais de 200 homens na nossa Polícia Militar. Hoje nós não temos praticamente menos que a metade. E assim, eu poderia falar da Polícia Civil, da capacidade de investigação que a Polícia Civil tem hoje, e também outras agentes de segurança. Quer dizer, é imprescindível que o município ele avance nesse ecossistema da segurança pública. E por isso que nós temos o maior efetivo. Nós vamos agora entrar num processo de compra para fazer o cercamento digital, usando a inteligência artificial no monitoramento de entradas e saídas e circulação das nossas vias, para que também a tecnologia possa ser um equipamento que cada vez mais substitua, né, não a presença do guarda, mas sim o auxílio na inteligência do combate à criminalidade, já que nós temos também um sistema criminal sucateado. A OAB esteve comigo presente no Tribunal de Justiça pedindo mais uma vara criminal para Balneário Camboriú pela sua necessidade, como temos que discutir sistema carcerário, como temos que discutir legislação e outras coisas mais. Infelizmente, a grande verdade é, a cada 10 pessoas que são presas, infelizmente, cerca de 9 retornam às ruas. Então, tem que se ter isso não é culpa de uma instituição. Na verdade, é a injustiça institucionalizada, né? É o crescimento da demanda e a impossibilidade, muitas vezes, de todos os seus atores realizar o seu trabalho. Pode passar. Balneário Camboriú, depois da obra do alargamento e de outros índices aqui, como segurança pública, ela se tornou um dos territórios mais valorizados do país. Isso são matérias que têm saído constantemente, pode passar, constantemente na mídia, como também fora do Brasil. Eu estive em Abu Dhabi e fui recebido lá pelo governo, inclusive pelo presidente dos Emirados Árabes, o Sheikh Mohammed Zayed, aonde nós apresentamos lá a cidade. Eu vim agora de Florianópolis e estive em uma audiência com o governador, e o governador irá comigo em outubro. Nós vamos em uma comitiva, onde nós vamos apresentar lá as oportunidades de Santa Catarina, inclusive do desejo do governo do Estado, também de fazer um polo de inovação e tecnologia com investimento internacional. Porque hoje nós temos o ecossistema catarinense, um dos melhores ecossistemas, aliás, um dos melhores não, o melhor do país. Embora a injustiça fiscal não nos dê a condição, porque cada R$100 que nós enviamos a Brasília, somente 10 a 15 que retornam, mesmo assim o catarinense, por natureza e por genética empreendedora, faz o seu papel. Então, nós estamos indo lá apresentar as oportunidades, assim como eu estive lá apresentando oportunidades para trazer de lá investimentos internacionais. Pode passar. Aqui eu falo um pouquinho sobre a reurbanização da Orla, que é realmente uma grande inovação, e eu falo disso não somente da obra em suas características, porque vai ser uma obra com características únicas no mundo. Nós estamos falando não só da obra física,
de qualidade arquitetônica, mas de serviços e inovação que nenhuma outra terá. Eu dou um exemplo aqui de serviços para você. Você poderá agendar serviços, desde você participar de uma yoga, desde você participar de algum esporte, você poderá agendar por aplicativo, você poderá usar um equipamento de academia, tendo também uma espécie de um personal digital, você poderá usar vários serviços da praia com qualidade, porque nós queremos, sim, terceirizar os serviços mais importantes. A administração pública ela não tem competência e conhecimento e nem deve se ater no seu papel de prestar serviços aonde não lhe cabe. Então, nós estamos fazendo um planejamento disso, mas esse projeto ele nasceu de uma grande inovação. Ele nasceu de uma união com a sociedade organizada junto com o poder público. E dou um exemplo. O setor produtivo, principalmente das grandes construtoras, raramente conversavam em uma mesa, e nós trouxemos essas empresas para uma mesa. E nós apresentamos uma visão para a cidade. E dissemos o seguinte: se vocês nos oportunizarem a doação de projetos, nós podemos executar com mais qualidade, e aí o projeto de realização do alargamento, ele foi um projeto fantástico, nós levamos mais de 5 anos para licenciar, mas fizemos a obra em 3 meses, e uma empresa que fez, foi a mesma empresa que realizou, por exemplo, as palmeiras lá em Dubai, e outras obras importantes, porque nós tínhamos o quê? Um projeto bem fundamentado, realizado por bons técnicos, doado através do Instituto de Empresários, que se uniram e fizeram a doação desse projeto para que nós licitássemos um projeto de qualidade, e esse projeto de qualidade garantisse uma obra com uma boa execução. Não somente isso, também fizemos um concurso internacional de projetos de urbanização, onde participaram empresas de vários países, de vários continentes, e tivemos a oportunidade de, juntamente com toda a equipe de profissionais e o Instituto, escolher o projeto que mais atendia as características de Balneário Camboriú. Nós não somos, por exemplo, uma Copacabana, que precisamos ter lá 4, 5, 6 pistas. Nós temos um charme de poder circular na praia e poder sentir o calor do movimento da nossa vida noturna, ao mesmo tempo estar perto do mar. Então, são características diferentes que nós precisamos preservar, e este projeto, na apresentação detalhada dele, vocês vão entender isso. Volta àquela imagem do Pontal, que essa imagem aqui, ela ainda é uma imagem conceitual, o resto do projeto não, já está o executivo, e nós estamos também fazendo um novo modelo pioneiro no país de execução. Nós vamos fazer uma troca por outorga com as construtoras, que significa o quê? Em vez da construtora pagar as outorgas, os cofres públicos, ela vai nós vamos trocar pela realização da obra. Quer dizer, ela vai ter economia empresa, e nós não precisaremos entrar na interminável processo de, muitas vezes, o processo de licitação e seus recursos, e o pior disso, dinheiro mais caro com a qualidade muitas vezes duvidosa. Quando uma empresa realiza por troca de outorga, realiza com mais agilidade, com qualidade, porque está o nome da empresa. E aí nós constituímos uma estrutura, que a qual o Edson Kratz está aqui, que lidera, que é uma espécie de uma curadoria para garantir a qualidade, e todo o mobiliário, toda a matéria-prima usada, ela realmente corresponda ao que nós precisamos. E este aqui é um projeto que ele está ainda em fase de execução e licenciamento, aonde nós queremos oportunizar, por exemplo, lá na Barra Sul, onde isso aqui é uma área aproximadamente de uns 80 a 90 mil metros quadrados a mais, que será um grande parque e céu aberto, onde as pessoas terão aqui lojas, beach clubs, locais de convivência, locais de passeio, locais para assistir shows, locais para confraternização, e é um espaço que nós queremos fazer também. Depois que nós realizamos a obra, dezenas de prefeituras do Brasil estiveram nos visitando para pegar todo o nosso roteiro ambiental, todo o nosso roteiro de obra para levar às suas praias, e nós com muito prazer atendemos, porque esses espaços criados, hoje Balneário Camboriú, a nossa orla, aí veio uma discussão que ela poderia servir para melhorar o sol, né? Eu nunca vi alguém aqui da cidade dizer que se incomodava com isso, mas
ao invés disso, a praia ela se criou um novo ecossistema. Nós trazemos competições internacionais lá. Ontem eu caminhava, era 10h30 da noite. Fui caminhando da rua 3.000 até a Pontal Norte pela praia. Famílias, brincadeiras, esportes, porque agora nós trocamos a iluminação. Então as pessoas podem praticar esporte à noite. Estava lá com o ciclomotor, a guarda municipal na praia, né, passando, isso passava de 10 horas. Quer dizer, é um lugar hoje, final de tarde, que você vê todo mundo confraternizando. Pode passar. Inclusive, a realização desse espaço, desse aqui, também é um projeto que eu apresentei em Abu Dhabi, para que pudéssemos fazer lá uma parceria público-privada. Não tem sentido o município fazer isso, tem sentido, sim, através de um processo aberto, empresas ou governos, como é o caso de lá, que tem um sistema diferente de governo, puderem sim colocar as suas marcas, colocar assim o seu propósito também aí. Pode passar. Aqui eu falo um pouquinho do Inova BC. Como que nós estamos fazendo para adaptar também na inovação e criar aqui um modelo inteligente de matriz econômica, já que construção civil, o turismo sempre foi e continua sendo a economia predominante, mas nós precisamos trazer para cá, nesse novo ecossistema, nessa qualidade de vida, onde as pessoas podem morar, onde pode ter infraestrutura, onde pode ter segurança, onde pode ter preservação ambiental, elas possam viver e trabalhar. E aí nós fizemos várias ações em relação a isso. A BC Investimentos está aqui, que é uma empresa de economia mista, que faz essa interface com o privado na captação, e eu faço muito isso, porque eu dou muitas palestras sobre Balneário Camboriú em vários lugares, uma vinda de empresas de inovação para cá. E para isso nós estamos trabalhando esse ecossistema. Um deles, por exemplo, foi a legislação na qual nós diminuímos o imposto para a inovação, inclusive dando perspectiva para que o ISS ele possa ser retardado o seu pagamento, desde que a contrapartida dessa empresa pudesse ser, por exemplo, na educação. Que investindo na educação, você já investe na sua própria mão de obra, porque um ecossistema de inovação ele tem que ter território, ele tem que ter legislação e ele tem que ter o quê? Mão de obra. E quando você fala mão de obra, você já entra num problema social importante, que é segurança pública. Então, se você oferta isso e você consegue um retorno disso, você cria uma sinergia, e com a vinda dessas empresas, e eu aqui estou vendo cada vez mais Balneário Camboriú ser um receptivo, um interesse de pessoas, tanto é que num próximo momento também eu gostaria de apresentar aqui sobre o nosso plano diretor, onde vocês vão entender como é que nós vamos vocacionar a cidade para isso. Como é que nós vamos absorver essa matriz econômica, sendo que a construção civil, do modelo que está, ela é finita, até porque as pessoas, e o que eu digo aqui, eu já disse, inclusive, no Sinduscom, de que as pessoas elas não querem mais o modelo tradicional de moradia, elas querem ter experiência e serviço no mesmo lugar. Como que nós vamos vivenciar isso na cidade? Se nós não mudarmos a mentalidade e entender que todas aquelas características de consumo, elas têm que fazer parte da crença de uma cidade. E é para isso que nós também estamos criando aqui o Fundo Municipal, o Fundo Imobiliário de Investimento Público. O que significa isso? Por que não o poder público ele não pode participar do processo de evolução imobiliária ou do crescimento da economia imobiliária, colocando os seus ativos para interlocutar com o privado? O que significa isso? Eu vou dar um exemplo aqui. Prefeitura Municipal de Balneário Camboriú. Talvez é um dos equipamentos públicos, um dos prédios mais degradados que nós temos. Primeiro, pela mobilidade, você não consegue chegar e estacionar. Segundo, pelas suas condições físicas, não responde àquilo que Balneário Camboriú representa. Mas é um terreno, de maneira geográfica, muito bem posicionado. Então, o que nós... vamos lá, vamos fazer um novo centro administrativo. Vamos comprar uma área, vamos licitar para daqui a 30 anos, depois que tiver todos os processos respondidos, ele possa executar. Não. Por que nós não podemos fazer ali, por exemplo, uma parceria público-privada, por exemplo, como faz um permutante de uma área que vai se fazer a construção?
Você vai, pega o terreno, você constrói um prédio, você fica com X do seu recebível, e aquele recebível, só que a prefeitura pode fazer esse recebível de diversas contrapartidas. Uma delas é a construção de um novo centro administrativo. Ou, por exemplo, num equipamento, e aí nós temos áreas importantes, lá, por exemplo, no Nova Esperança, que esse é outro projeto que eu quero mostrar aqui para vocês, que é um grande polo de inovação que nós estamos criando lá, onde nós temos áreas importantes que nós queremos, sim, fazer a adesão com o privado, para que a prefeitura ela possa ter não só a rentabilidade, mas para que ela possa também criar essa nova matriz econômica através desse fundo imobiliário. Este aqui vai ser, inclusive o governador já está fazendo, por minha sugestão, isso lá, aonde ele está levantando 20 bilhões de reais para fazer interlocução com o privado. Quer dizer, nós podemos fazer parques temáticos, nós podemos diversificar a economia através desses equipamentos. Pode ir. Aqui são algumas características aqui do fundo. Com esse crescimento imobiliário que nós temos, nós podemos fazer um VGV ainda maior do que se apresenta aqui, mas mais do que o VGV, o mais importante disso é ter o quê? Equipamento que sirva a cidade. E aí eu falo de hotelaria de qualidade, que nós não temos, e me perdoem os hoteleiros que aqui estão, mas é a grande verdade, porque, na verdade, eles são os últimos dos moicanos que sobreviveram ainda ao crescimento imobiliário, porque a hotelaria, na verdade, ela resiste ao crescimento imobiliário. Porque o dono de um terreno, ele não vai querer implementar serviço, ele vai fazer permuta, porque a conta não fecha, o terreno é muito caro. Então, a prefeitura precisa liderar esse processo de incentivo, e nós estamos fazendo isso. E vamos apresentar alguns projetos de novos hotéis de grife que estão chegando aqui na cidade, que nós já estamos tramitando, inclusive, lá no planejamento. Aqui está algumas ações da BC Investimentos, essa interlocução que nós queremos fazer com o privado. Por exemplo, agora, pode passar a próxima, nós estamos fazendo a concessão do Morro do Careca, que nós vamos assinar o contrato nos próximos dias. Lá será um grande equipamento turístico com qualidade. A exemplo, por exemplo, que tem o Sky Glass lá em Canela, quem já foi lá conhece, um equipamento de qualidade, que vai entrar em algo que em nosso governo tem acontecido muito, que é a vinda de parques temáticos para a cidade. O turismo temático, a exemplo de Orlando, a exemplo de Gramado. É um ticket médio acima do Sol e Mar, é um ticket médio acima do turismo de negócio, que também em nosso governo, nós, junto com o governo do Estado, também abrimos o centro de eventos, mas o turismo temático é uma área que nós acreditamos e buscamos muitos investimentos para cá. A Roda Gigante veio em nossa gestão. Agora, o Parque dos Dinossauros, nós estivemos lá, vai inaugurar em setembro uma grande atração. Tem o Museu de Carros Antigos, tem o Aquário. Nós temos na Interpraias 2 parques que vão ser licenciados. Nós temos, vai vir também o da NASA, está vindo para cá. Enfim, tudo isso junto com várias ações vai quebrar algo chamado sazonalidade. Nós teremos uma rede que vai abastecer uma hotelaria, onde o destino não pode ser somente a cidade, o destino tem que ser seus equipamentos, e vai movimentar isso o ano inteiro, um turismo de qualidade, melhorando a nossa gastronomia, que tem que diversificar também, melhorar também a nossa hotelaria, melhorar a infraestrutura e a nossa segurança pública. Então, esse modelo aqui, por exemplo, do Morro do Careca, é um que nós estamos para assinar o contrato nos próximos dias, um investimento, inclusive tem uma outorga, um recebível da prefeitura disso, que é muito importante. Pode passar. Nós também estamos aqui fazendo um novo sistema de mobilidade, primeira cidade de Santa Catarina com mais de 100 mil habitantes a proporcionar transporte público gratuito, e nós continuaremos com esse transporte público gratuito, nós vamos ampliar isso. Um ônibus com, se alguém aqui já pegou, eu já andei de ônibus algumas vezes, um ônibus com Wi-Fi, um ônibus com acessibilidade. Nós vamos integrar agora a micromobilidade elétrica. Também estamos fazendo uma parceria para ser modelo híbrido de ter gratuidade junto com o serviço. Vamos ampliar e nós teremos aqui a maior, ou então, proporcionalmente, a maior malha cicloviária do Brasil para que nós possamos também dar como alternativa, porque a gratuidade do ônibus não é o convencimento necessário para que se melhore a mobilidade. O ônibus tem que ser embarcado com tecnologia, vai ter o aplicativo, a malha cicloviária, calhas exclusivas, e nós vamos avançar nisso, para que nós possamos melhorar a mobilidade da cidade, ao mesmo tempo dar essa condição do trabalhador, como existe em vários, principalmente na Europa,
lugares onde o empresário ou o trabalhador usa o mesmo sistema de locomoção. Isso é qualidade, né? Isso é qualidade, com a micromobilidade elétrica e com a micromobilidade. Balneário Camboriú tem ganho referência em sustentabilidade, aqui em várias pesquisas e concursos, Balneário Camboriú sempre alterna entre primeiro e segundo, inclusive aqui temos também um modelo de governança, e aqui eu quero, mais uma vez, reconhecer o trabalho do Eduardo, que está aqui, que como secretário de administração, implementou e está dando sequência agora no compliance, regra de conduta que a gestão pública está aplicando. Então, esse ambiente saudável, seguro, que faz com que governos e empresários possam interlocutar com a administração pública, diminuindo o risco do tal do jeitinho, diminuindo qualquer insegurança, que já não bastasse o manicômio de leis que nós temos, né? Mas o ambiente seguro de negócio também tem que ser um requisito básico de inovação. Pode passar. Agora eu vou para o último ecossistema, que se chama desenvolvimento humano, que esse para nós é o mais importante, o mais caro, que é o nosso principal patrimônio, e é ao lado que eu sou mais apaixonado de trabalhar, que são as pessoas. E aqui eu faço só uma pequena comparação, que no deserto lá atrás, em que eu falava que deserto é tempo de dificuldade, mas também no deserto, você ou a cidade, Balneário Camboriú, foi sombra para muitas outras cidades. E aqui está o grande segredo do nosso sucesso. E talvez seja o grande segredo de qualquer profissional na vida. Um advogado reconhecido é aquele que resolve o quê? Problema. Então, o teu valor está na onde? Está no que você entrega, não naquilo que você tem. A tua excelência está no que você dá, não naquilo que você possui. O conhecimento estático ele não vale nada. O conhecimento na resolução de conflito, na revolução e na melhoria de vida, ele vale muito. E aí a nossa cidade fez um papel determinante para isso. Nós abrimos um hospital, primeiro de Santa Catarina, porque nós íamos inaugurar lá uma UPA, e nós transformamos aquela UPA em leitos de UTI, em leitos de fisioterapia, em laboratório de exame, e transformamos aquilo num grande hospital, ampliamos e atendemos gratuitamente, além do Ruth Cardoso, nós atendemos gratuitamente todas as nossas cidades da região. Sempre a margem de atendimento foi 40% a 35% balneário, 60% pessoas de fora. E eu cito isso com grande prazer e com grande honra, porque a nossa cidade foi a primeira cidade a sair da crise. Foi a última que entrou e foi a primeira a sair, por um princípio básico. Em deserto você pode e deve ser sombra, e Balneário Camboriú foi sombra para outras pessoas, para as outras cidades. Eu estive em Genebra, nosso modelo de enfrentamento ao Covid virou exemplo. Eu estive em Genebra apresentando lá na sede da ONU como que nós atendíamos os idosos, por exemplo. A população de idosos de Balneário Camboriú proporcionalmente era a mesma da Itália, que começou a acontecer aquela tragédia, só que nós aqui convivemos num espaço territorial muito reduzido. Como é que nós fizemos isso? Nós pegamos e levamos a medicação em casa, fizemos fisioterapia, fizemos os exames. Enquanto os exames, muitas vezes, eles demoravam 20 dias, 15 dias, o nosso, porque era um exame mais caro, porque nós investimos, o diagnóstico antecipado, ele dava o quê? Um tratamento mais antecipado. E o número de mortalidade aqui, proporcional, foi muito abaixo de outros lugares. Por isso, nós fomos modelo. E nós fizemos também um tratamento sistêmico, não só de saúde, mas um tratamento que também do lado emocional. O isolamento, ele traz tantas sequelas emocionais ou físicas quanto a própria doença. Idosos que vivem só, eles têm a probabilidade de Alzheimer, de deficiência cognitiva 10 vezes maior do que aquele que é integrado na sociedade. E por isso que a nossa Secretaria do Idoso, Juliette, é um sucesso. E hoje eu estive tomando café da manhã com eles lá. Porque idosos que lá estavam isolados, e nós criamos um programa chamado Abraço ao Idoso, que foi reconhecido internacionalmente, tirava o idoso do isolamento, do abuso, para a convivência. O que acontecia? Ele se ressignificava. Por isso que nós, na Casa da Família, conseguimos dar aula de alemão, de inglês, de francês, de italiano,
Por isso que lá nós conseguimos também fazer várias oficinas, porque nós temos um número de voluntários que se incorporaram à inovação da visão colaborativa. E aqui isso é importante. Não há inovação se não tiver algo chamado pessoas. Não há inovação se o primeiro patrimônio não for cuidado, entendido, que são pessoas. Eu sempre digo, pelas pessoas vêm os seus principais problemas, mas pelas pessoas vêm as suas principais soluções. À medida que você se relaciona com isso, é a medida do teu sucesso. Sem pessoas, a gente não chega a lugar nenhum. E aí a Casa da Família também foi algo, nós recebemos agora uma comitiva da UNITAR, da WFO e da ONU para conhecer, vieram 23 delegações de vários países, onde nós também fomos convidados para, em vários países, fazer a apresentação disso. Ontem recebemos, pela manhã, a primeira-dama de Florianópolis e de várias cidades que vieram aqui para entender o modelo, e nós estamos ofertando todo o processo de montagem disso. Nós temos 120 oficinas lá, pilates, nós tratamos de violência contra a mulher, tratamos de violência contra o idoso, contra a criança, e aqui tem um projeto que nós estamos desenvolvendo, que eu vou, pela primeira vez, mostrar a vocês, pode passar, entendendo um pouco dessas mudanças comportamentais. Aqui, eu já vi que muita gente aqui ia no Baturité comigo. Pegava a fitinha comigo. Mas nós, na nossa época, não existia a depressão infantil. Não existia a automutilação infantil. E vocês não têm ideia como isso tem crescido, não somente no nosso país, mas no mundo inteiro. Há uma inversão em relação a isso. E nós começaremos agora, eu mesmo vou ministrar isso junto com outras pessoas, a paz, para entender a importância da educação, que é, sem dúvida, o núcleo mais importante de uma sociedade junto com a família. Quando nós vimos aquela brutalidade que aconteceu em Blumenau, nós colocar os olhos na segurança escolar. E realmente tem que se colocar. Nós colocamos segurança armada em todas as escolas. Nós colocamos agora câmera de OCR também em todas as escolas. Nós estamos aumentando e fazendo aqui toda uma reestruturação nas escolas. Isso é importante. Mas o mais importante disso é fazer com que as nossas crianças elas cresçam com emoções saudáveis. E aí, o que o pai e o que a mãe ensina dentro de casa, ou composição da família que assim estiver, sobre pertencimento, sobre disciplina, sobre amor, o que ela ensinar através do seu exemplo, porque o seu exemplo fala mais do que suas palavras, é as crenças que elas vão praticar no futuro. O que aconteceu em São Paulo, anos atrás, você retorna ali só a outra imagem, que eu quero ver se tem... Ah, não tem. Mas o que aconteceu em São Paulo, há anos atrás, em que jovens cometeram lá o assassinato de outras crianças, nós fomos investigar e eu fui tentar entender se aquelas jovens ou crianças eram abusadas, e não, aquelas crianças não eram violentadas ou abusadas. Mas por que elas praticaram aquilo? E foi saber que essas crianças ficavam sozinhas ao videogame enquanto o pai trabalhava ou a mãe trabalhava, logo a criança não desenvolveu algo chamado empatia, não desenvolveu algo chamado pertencimento, não desenvolveu algo chamado disciplina. Então, o que ela fizesse com qualquer outra criança, tanto fazia. Ela não tinha um sentimento. Psicopatia ou sociopatia se desenvolve com a ausência de pertencimento, amor, educação, muitas vezes. Então, o que nós estamos fazendo para tentar desenvolver algo que é muito importante? Eu já fui conselheiro tutelar. Já fui conselheiro tutelar há 23 anos atrás. Eu estou um tempinho aí já, gente. 23 anos atrás eu fui conselheiro tutelar. E o que me motivou a entrar na política foi isso. E lá eu desenvolvi um projeto que nós fazíamos, pegávamos crianças e fazíamos um questionário para ver as crianças que podiam nos ajudar a identificar outras crianças que tivessem mudança de comportamento. Porque a criança,
quando ela é abusada dentro de casa, quando ela é violentada por alguém de sua confiança, ela manifesta na escola a alteração. E muitas vezes o professor, com a quantidade de criança que lá está, não consegue identificar isso. E nós usávamos. Existe um caso muito emblemático de uma amiga, que hoje é minha amiga, e que nós descobrimos quando ela era criança lá, que aconteceu isso através da escola, de um coleguinha que começou a olhar a alteração comportamental dela e falou para a professora, e foram investigar, ela estava sendo abusada. E o que nós estamos fazendo? Um experimento aqui. Esse experimento aqui ele é muito interessante, porque nós queremos usar a inteligência artificial para poder fazer a leitura corporal, a linguagem não verbalizada da criança, para ver se tem alteração comportamental. Se a criança está com os ombros muito inclinados, com a face modificada, se ela está brincando sozinha, ela apresenta alteração comportamental, nós podemos e devemos usar as câmeras de maneira inteligente para que isso possa chamar a atenção de um psicólogo e esse psicólogo possa fazer essa abordagem. Claro que nós estamos ainda em teste disso, validando isso, mas foi uma ideia que eu mesmo tive ao perceber que nós conseguimos olhar, identificar pessoas procuradas pelas câmeras de monitoramento facial. Se nós podemos, então, os algoritmos eles podem identificar na leitura artificial de que mudanças na face, de expressão corporal, é um indicativo de mudança comportamental. E isso é muito importante, porque também nós descobrimos ali, dias atrás, uma criança que estava com o braço todo cortado e os pais não tinham nem ciência disso. Alguém está educando os nossos filhos, alguém está mentoreando. Às vezes é o Netflix, às vezes é a internet, às vezes é o YouTube, e sendo que ele precisa dos pais para poder ter referência de solidariedade, de empatia, de aceitação. Porque se ele é expurgado emocionalmente, ele vai expurgar quando ele também tiver a idade. Se ele é oprimido, ele pode se tornar um opressor. E o opressor com a falsa sensação de superioridade e o oprimido com a falsa sensação de inferioridade. Os dois sentimentos, eles acabam com uma sociedade. Pode passar. Aqui são algumas características de Balneário Camboriú, em relação a alguns prêmios que nós temos ganho pelo Brasil sobre educação ambiental, sobre IDH, sobre cidade com maior índice de empregabilidade e outros componentes a mais. Pode passar. É lógico que nós temos muitos defeitos. É lógico que nós temos muitas coisas a melhorar. É evidente, é por isso que eu trabalho muito como equipe, amo o que faço. E nós trabalhamos muito para que nós possamos cada vez mais tornar essa sociedade mais justa, mais equilibrada, desde que nós possamos cada vez mais acompanhar a inovação, o crescimento, tornar essa cidade um ambiente de negócios e inteligência. Eu poderia aqui falar de outros projetos muito interessantes que nós temos, mas eu quis fazer um apanhado da nossa visão aqui, para que vocês compreendam. Onde Balneário Camboriú quer chegar? Ela não quer ser a Dubai, ela não quer ser a Mônaco, isso tudo é bobagem. Ela tem que ser uma cidade boa para quem vive, ela tem que ser uma cidade justa, ela tem que ser uma cidade onde as pessoas realmente têm um propósito de vida. E esse deve ser o nosso propósito, assim como é o propósito de cada um que está aqui, que escolheu a advocacia. Eu também pensei que eu queria ser promotor de justiça. Eu cheguei a fazer a escola do Ministério Público e percebi de que eu não conseguiria ficar atrás de uma mesa. E aí também é uma questão comportamental. Nós somos diferentes. Cada um com a sua característica, não tem o certo ou o errado, mas cada um tem pessoas que têm aptidão com números, tem pessoas que têm aptidão com pessoas, tem pessoas que têm mais facilidade para algumas áreas. Essas diferenças, elas se complementam. Esse país não pode ficar dividido. Casa dividida jamais vai prosperar. Nós podemos ter diferenças, mas essas diferenças elas têm que ser para equilibrar e avançar para uma sociedade melhor, e não para dividir o seu povo. O seu povo não pode, não merece ficar dividido. O seu povo tem que ficar unido. E se tem um lugar que se chama Pátria Amada e que tem mostrado o seu valor, se chama Balneário Camboriú. Obrigado.
Agradecer, então, a palestra que tivemos com o Fabrício aqui, prefeito da nossa cidade. Em nome da OAB, agradecemos muito a tua presença, a riqueza e a importância dos detalhes e dos dados que tu nos trouxeste, e a administração, que é bastante voltada para todos esses valores aí, como inovação, humanidade, o próprio ESG. Passo agora a palavra para o Dr. Marlon, para que faça suas considerações. Prefeito, muito obrigado. Doutor Felipe, deixa eu lhe dar o microfone. Prefeito, se o prefeito puder ficar ao centro, seria possível, porque daí vai ter um microfone para isso. Aí vai ter um microfone, esse gooseneck aqui no meio. Doutor Felipe, por favor. Bom, a gente deu uma volta ao mundo agora. Nós... Teve tantas informações maravilhosas aqui e a gente não quer tomar o tempo do evento, então eu gostaria de tomar alguns minutos para a gente falar sobre o Centro de Inovação, que é um projeto muito grandioso e muito importante do município. E a gente acompanha no noticiário, a gente acompanha tudo. O senhor poderia dar um panorama de em que fase que está, o que nós, como sociedade civil e como advocacia, podemos fazer também, porque é um projeto maravilhoso, a gente gostaria de saber mais a respeito dele. Bom, a inovação ela tem 3 pilares fundamentais para ela se estabelecer, né? Como eu disse antes, é a parte de legislação, e nós estamos cada vez mais aperfeiçoando, inclusive esse projeto de inteligência artificial, ele é provocada por uma empresa que quer buscar esses benefícios tributários. Nós precisamos ter a parte de geração de mão de obra, e nós estamos com grandes parcerias para se instalar centros e treinamentos com grandes empresas que estão vindo, mas nós também precisamos ver a parte territorial. E a parte territorial é por isso que nós estamos agora discutindo o plano diretor, aonde já possui áreas estratégicas para que a construção civil ela não somente se utilize do modelo tradicional, mas que ela possa construir um ecossistema. O lugar onde a pessoa pode trabalhar, num estilo de moradia diferente. São Paulo pratica isso, alguns lugares do mundo já praticam isso, ao mesmo tempo também ela possa ter um serviço adequado. Então, já tem alguns projetos desse em discussão, nós estamos discutindo e vamos vocacionar algumas áreas de Balneário Camboriú. Dou o exemplo aqui do Nova Esperança, onde é uma área que fica próxima à BR-101, que ela pode e deve se desenvolver. Lá nós temos o Rio Camboriú, que tem que ser recuperado, mas, a exemplo dos Estados Unidos, o rio, às vezes, ele tem mais valor que a quadra-mar, porque é muito do ecossistema que você monta ao lado. Então, aquele bairro, por exemplo, com a vinda do centro de eventos, e hoje nós temos o centro de eventos lotado, nós precisamos ter hotéis lá. Não tem sentido as pessoas saírem de lá e virem se hospedar aqui na cidade. Isso não tem mobilidade, né? Mas também, não somente o que nós queremos criar é essa autonomia em algumas regiões da cidade. Nós não podemos e não devemos ficar dependentes da Avenida Atlântica tão somente. Nós temos que ter corredores econômicos que dê inovação, tecnologia, porque, veja, nós podemos discutir metal mecânica, que é discutido no norte, e discutir inovação em Balneário Camboriú. Nós podemos discutir a cerâmica, que é discutido em Criciúma e no sul aqui. Nós podemos discutir o agronegócio. Inclusive, ontem fui procurado pelo secretário de Agricultura, que quer fazer um polo de inovação na área do agro aqui. E nós não temos um metro de soja plantada na nossa cidade, mas não precisamos ter. Moda, por exemplo, a Fiesc estava fazendo um trabalho conosco para, na Passarela, criar ali um distrito de design de moda. Porque aqui nós temos empresas têxteis em Blumenau, em Brusque, e que nós podemos ter um centro de design de moda aqui. Quer dizer, é você ofertar lugares e saber que a economia ela pode ser discutida independente da matriz econômica. Hoje, acelerou muito isso. Então, Balneário Camboriú ela não pode ficar somente limitado ao turismo só em mar. Nós temos o turismo de negócio, que está crescendo, tem um ticket médio maior, o turismo ecológico, que também está crescendo, mas a inovação, ela é, sem dúvida, eu não tenho dúvida que eu estou falando, e aqui não estou desmerecendo outra matriz econômica, mas a inovação, ela é, sim, a garantia da nossa cidade de discutir qualquer economia de qualquer setor do mundo em Balneário Camboriú. Nós estamos aqui
formatando um grupo de pessoas para tentar fazer intercâmbio, ou uma espécie de um mastermind com empresários aqui, empresários do Vale do Silício, trocar oportunidades, aquilo que Balneário Camboriú proporciona. Então, nós estamos organizando a cidade, porque a nossa meta não é encher a cidade de prédios e moradias aqui para que ela simplesmente fique incrustada nela mesma. Não podemos, ela tem que girar, e esse giro é através da indústria limpa da inovação. Eu não sei se eu te respondi, mas mais ou menos, mais ou menos não, é isso que nós estamos planejando, mas eu posso vir aqui mostrar os projetos aqui, arquitetônicos e outras coisas mais que nós temos. Não, perfeito. Eu vou aproveitar para passar... Doutor Felipe, por favor, interrompa quando quiser. É porque o prefeito trouxe o advogado dele, agora a iniciativa privada trouxe o advogado dela. Então, é assim mesmo. O Cristiano, a gente se conhece já há 8 anos e ele é diretor de empresas de tecnologia. Ele foi diretor de uma empresa americana que veio aqui no Brasil. E foi engraçado porque quando a gente começou a trabalhar juntos, a empresa que ele era diretor tinha 17 empregados aqui no Brasil e acho que 50 em São Francisco. Chegou na pandemia, estava com 200, 250 aqui no Brasil e talvez os mesmos 50, 100 em São Francisco. E a gente entende que o grande valor para a inovação, a grande commodity para a inovação é a mão de obra qualificada, né? E eu vou ceder o meu tempo, eu quero chamar 2 palavras. O Cristiano vai comentar algumas coisas, alguns minutinhos, para oxigenar essa conversa, e depois o Lisandro Vieira, aqui de Balneário, também vai falar rapidamente sobre algumas iniciativas que a gente tem, que, enfim, estão acontecendo, e aí eu passo para o doutor Felipe. Boa noite, pessoal. Eu sou Cristiano, né? Trabalho com tecnologia desde pequeno, vou dizer assim. Meu primeiro computador foi um Atari, lá com 11 anos, né? Eu já estou com 45, então já faz um bocado de tempo. E de lá para cá, eu sempre gostei muito disso, né? Eu brincava no DOS para fazer planilhas, num negócio que vocês não imaginam, Excel numa tela preto e branco, assim, né? Eu já gostava muito desse trabalho com dados e desse trabalho com tecnologia, com inovação desde muito pequeno, e eu acho que eu consegui ver toda essa transformação acontecendo até o ponto que a gente está hoje, né? Em 2011, eu entrei na ArcTouch, né, que foi a empresa que o Marlon citou aqui. O objetivo era a gente chegar em algum momento em 60, e depois desse momento a gente foi para 230 pessoas aqui no Brasil, né? E como é que tu faz isso trabalhando com uma cultura estrangeira, né, com uma cultura americana? Era basicamente desenvolvimento de software mesmo, né? E eu vou voltar um pouco para dados, porque eu acho que é interessante essa conversa. E além dessas barreiras culturais que hoje, apesar de ter, né, globalização e ter muita quebra por causa disso, tem uma expectativa muito diferente do tipo de profissional que se tem, né? No Brasil, a gente trabalha muito com confiança por relacionamento. Então, se tu se relaciona muito com uma pessoa, tu confia nela, é aquela pessoa que tu vai querer estar perto de ti para fazer os trabalhos, né? Enfim. Nos Estados Unidos tem uma confiança muito no resultado que tu entrega. Se tu não entrega resultado, dançou, né? Eu via muitas empresas no Brasil trabalhando com comprometimento, prazos que nunca se cumpriam, né? Tu tinha lá, vou desenvolver um software, vou levar 3 meses, levava 2 anos, né? E com o americano não tem isso, né? Tu deu a tua palavra, é aquilo ali que vale, senão tu perde toda a confiança, né? E como é que tu vai entregar o desenvolvimento de software para um mercado desse, né? Então, o nosso grande desafio não era só achar profissionais que falassem inglês, que fossem fluentes nisso, mas que fossem fluentes e que conseguissem entregar com qualidade, né? Naquele momento, eu vi a importância de a gente investir em pessoas e não só no processo, né? Não adianta tu querer construir os belíssimos arranha-céus que tem aqui com o pessoal que não entende de engenharia, né? Tu vai achar gente que sabe construir casa, mas um prédio desse não se ergue se tu não tiver uma ciência aplicada aqui, um conhecimento aplicado, né? Então, essa é a grande dificuldade. E com o Marlon, desde que a gente começou a trabalhar junto, né,
uma coisa que eu sempre conversava assim, como é que a gente capacita melhor, como é que a gente contrata melhor, como é que a gente acha os melhores profissionais, né? E a gente até teve uma conversa ontem falando o que é esse perfil que se busca, né? Aí até uma brincadeira que eu fiz assim, olha só, tu vai construir uma casa de três pavimentos, né? Tu vai querer que alguém garanta que aquela estrutura vai ficar de pé. Quem que tu vai contratar? É um engenheiro formado que teve uma experiência de mercado ou é uma pessoa que fez um curso de 2 semanas de pedreiro e que sabe montar uma parede, né? Então, eu acredito muito na educação porque eu vi o resultado disso, especialmente no mercado internacional. E hoje, quando a gente fala de desenvolvimento de software, a gente não fala só de ter entregas de acordo com os acordos que a gente tem para o nosso mercado, mas também para a internacionalização, né? Quando eu entrei na Arquitouch, foi a empresa que eu trabalhei, a gente começou com 100 projetos e, num período de 9 anos, a gente chegou a 750. Né? E a nossa margem de erro raramente passava de 20%. Né? Então, uma performance muito boa. E aí a gente pensa assim, poxa, Balneário Camboriú tem tanto potencial para investimento, né? Tem tantas parcerias legais, como é que a gente faz para criar um polo desse tipo aqui? Né? Como é que a gente faz para trazer esse tipo de profissional? Qual é o tipo de capacitação que tu pode trazer, né? Eu acho importante, né, que a pessoa, voltando para a parte da engenharia civil, né, a pessoa que vai ter engenheiro, é legal que ela brinque com quebra-cabeça no começo da vida, né? Que ela vai lá, monte um muro, né, para depois se tornar um engenheiro. Então, é legal ter essa brincadeira também, né? Mas tem que ter alguém que saiba fazer o trabalho sério, né? Então, trazer pessoas com alto nível de capacitação e treinar em escolas os níveis mais baixos de serviço que tu precisa para estimular as pessoas a estudarem e a se desenvolverem nessa carreira, né? Seja desenvolvimento de software, que é a minha área, mas em outros desenvolvimentos, né, hardware ou outras áreas de conhecimento, seja agricultura, modo que for, né? Eu vou voltar um pouquinho, né? Eu sei que às vezes o meu discurso pode ficar um pouco confuso, mas eu falei do desenvolvimento de software como sendo um meio, né? Então, nessa primeira trajetória da minha vida, eu vi um mundo sem computador, depois eu vi a gente entrando na era da informação, e para mim a era da informação, algumas pessoas vão falar de Web 1.0, Web 2.0, é onde tu começou a trabalhar com os computadores, foi desenvolvendo máquinas melhores, algoritmos melhores, né? Então, tu trabalha muito em como é que o processo funciona, como é que tu constrói um RP melhor, uma ferramenta de CRM melhor, uma ferramenta de outro tipo de gestão qualquer, né? Como é que esse algoritmo se desenvolve, né? E aí a gente está numa outra mudança agora, né? Que o pessoal está chamando de Web 3.0, que é onde a gente entra na era do conhecimento, ou seja, não importa mais o algoritmo que eu tenho só, importa os dados que eu tenho e como que eu utilizo eles para desenvolver, né? Então, isso é legal de trazer, porque é um mercado novo, é um mercado legal de desenvolver. Então, a gente não estaria entrando tarde no mercado, né? Balneário não estaria entrando tarde no mercado de desenvolvimento de dados, por exemplo, porque é a nova era que está surgindo, né? E aí eu gosto de brincar de visionário de vez em quando, né? Empresas como Google e Apple, elas estão investindo em contratação de filósofos, em contratação de pessoas que façam questionamento, né? E eu vejo isso como um sinal de uma antecipação de uma nova onda, de uma nova era, né? Porque é aquela escadinha que tu pega, né? Primeiro tu trabalha a informação, com a informação tu desenvolve conhecimento, né? E depois tu vai desenvolver o saber. Ou seja, a gente tem um monte de empresas trabalhando com um monte de dado, usando inteligência artificial, e daí vem todas as ferramentas que a gente está trabalhando na Web 3.0, né? Inteligência artificial aplicada para modelos de classificação, para modelos preditivos, né? Para prever o que eu vou fazer de melhor, para a internet das coisas, para o que for, né? E como é que a gente usa isso de forma adequada, né? Eu acredito que uma próxima onda vai ser a era do saber, como é que a gente pergunta melhor, né? Então, parece que já está bem disputado, mas tem todo um mar azul para a gente investir na frente, né? E assim, eu também sou apaixonado pelo desenvolvimento de pessoas, né? Eu acredito que se tu consegue desenvolver elas não só nos conhecimentos técnicos, mas de capacitação como empreendedor e como pessoa mesmo. A gente, na escola, não tem
aprendizado sobre finanças, né? Não tem aprendizado sobre legislação, né? Ou muito pouco sobre isso, né? Então, todo esse tipo de capacitação, de formação de outras coisas que não só o conhecimento técnico, também é algo que hoje o mercado está pedindo, né? Se pede que tu seja dono do negócio, que tu tenha o sentimento de dono do negócio. O que é isso? É que tu saiba administrar a tua vida, né? E que tu saiba administrar a tua vida dentro da empresa para fazê-la crescer, né? Porque a responsabilidade social da empresa é pagar o teu salário, né? Mas a tua responsabilidade é fazer com que a empresa cresça para poder contratar outras pessoas, assim por diante, né? Se desenvolva. Então, tem esses dois tipos de desenvolvimentos que eu acho que são importantes, que a gente pode trabalhar na base, né? Tanto de formação em matemática, em lógica, em línguas, né? Porque hoje o mercado está globalizado, né? Hoje a gente está falando de falar mandarim, falar inglês, né? São as duas potências que estão trabalhando com os principais projetos no mundo, né? A parte não técnica, né? A parte de desenvolvimento pessoal também. Então, eu achei muito interessante quando o Marlon trouxe essa iniciativa, né, de se montar um polo em Balneário Camboriú para atrair talentos que formem esse ecossistema todo. E realmente é importante que tenha um ecossistema, né, porque a empresa que vai desenvolver agro, a empresa que vai desenvolver moda, a empresa que vai desenvolver engenharia civil, vai precisar trabalhar a parte de software ou a parte de hardware também. Vai precisar trabalhar a parte de tecnologia, vai precisar trabalhar a parte financeira, vai precisar trabalhar a parte de administração, né? Então, tu acaba tendo tudo isso colaborando, né? Enfim, um pouco da contribuição que eu queria trazer, né? Não sei se tem alguma outra sugestão aí do que possa ser falado, mas, enfim, eu fiquei bem empolgado assim, com essa ideia, acho que é muito legal, acho que a gente já está correndo atrás, como o Brasil, não estou nem falando só como cidade, né, como o Brasil, e esse investimento em fomento mesmo de parcerias público-privada e em educação são muito importantes. Obrigado. Obrigado, Cristiano. A gente está bem avançado já no tempo, então, antes de lhe passar a palavra, prefeito, Felipe, posso apenas... Lisandro, você pode, por favor, compartilhar conosco? O Lisandro, para quem não o conhece, ele é um empresário aqui da cidade, tem uma empresa que gera empregos, gera ISS, gera desenvolvimento de capacitação de pessoas e gera divisas. Isso é maravilhoso, porque trabalha com a exportação e importação de mão de obra, de serviços, enfim. E nós estamos integrando um grupo de pessoas com interesse coletivo nessa geração do ecossistema de Balneário, engrossando o coro desse projeto que está se desenvolvendo no município já nessa legislatura. Por favor, Lisandro. Obrigado, doutor Marlon. Boa noite a todos. Só sentar no cantinho rapidinho para o pessoal ver. Em primeiro lugar, parabéns pelo evento. Vou ser bem objetivo, vou trazer alguns pontos. Só levanta a mão para a gente, por favor, quem estava na reunião da semana passada dos empreendedores do ecossistema de inovação de BC. Então já começamos a ter um movimento aí bacana. Parabéns, prefeito, pela apresentação. Quero reforçar as palavras que o senhor disse quando falamos que somos de Balneário Camboriú. Isso é um branding, né? Está bem interessante a gente atrair talentos para trabalhar conosco por estarmos em Balneário. Não tem sido difícil o pessoal sair do interior de Minas, do interior do Rio Grande do Sul, de São Paulo, para vir querer ou morar aqui ou vir para cá de vez em quando, né? Então, isso contribui. Quanto mais a cidade se desenvolver e tiver todas essas opções de qualidade de vida e tal, ensino, melhor fica para a gente atrair talentos. E, como o senhor disse, nós precisamos de pessoas no final do dia para produzir experiências incríveis para os nossos clientes. Eu não morava em Balneário, eu não empreendi em Balneário, eu fui o primeiro cliente aí, eu acho, do Inova BC, da BC Investimentos. Eu fui convencido aí pela Maria, pela Ana, a migrar aqui para a BC. Estou muito feliz. Desde que a gente migrou para cá, nós crescemos 32 vezes em faturamento. Até lhe mandei uma matéria que saiu outro dia aí na imprensa. Esse ano já batemos o faturamento do ano passado, então a gente tem crescido bastante, já mais que duplicamos a quantidade de pessoas.
Quero ficar à disposição lá em Dubai, ou nos Emirados, quando o prefeito estiver lá, governador. Eu vou estar todo outubro lá com a Apex, em nome da CAT. Desculpa, eu não me apresentei, né? Meu nome é Elisandro, empreendedor da WTM. Estou também como diretor do GT Internacional da CAT, então levando empresários brasileiros para terem experiências lá fora, inclusive Dubai, Canadá, que acabamos de fazer. Verdadeiramente, prefeito, o ecossistema catarinense de tecnologia ele é muito reconhecido, mesmo lá fora. Nós temos empreendedores incríveis aqui. A Andressa e os amigos do Costa Vale fizeram um evento também lá na nossa sede há algumas semanas, e nós vimos empreendedores incríveis lá, com pitches incríveis, com soluções incríveis, que teriam vencido uma competição que a gente viu lá no Canadá, que os caras ganharam $150 mil para um pitch bem meia-boca, soluções que não resolvem problemas nem parecidos com os que a gente resolve aqui. Então, a gente tem muito potencial, muita capacidade, e a gente quer contribuir para que esse ecossistema aqui de Balneário Camboriú possa gerar soluções que resolvam problemas locais, e aí é o meu ponto, não só como GT Internacional da CAT, mas como a nossa área de negócio. Eu gostaria muito que nós desenvolvêssemos aqui em Balneário, nos comparam a Dubai, né, que nós sejamos, entre várias outras características, tão internacionalizados quanto Dubai. Então, como disse o Cristiano, o colega, tratarmos línguas, né, menos de 5% dos brasileiros entendem inglês, menos de 1% fluente. Então, a gente tem que trabalhar bastante isso em casa, na escola, no município, onde a gente, nas nossas empresas, onde a gente puder. Estaremos lá com a Apex, tá? Então, se o prefeito passar pela Jitex, lá pelo evento, né, a gente vai ter prazer em recebê-los por lá. A gente tem um projeto que nós vamos falar melhor daqui a pouco, mas, prefeito, parabenizar pela sua equipe também, não só do ABC Investimentos. Hoje eu estive 2 vezes na prefeitura, tivemos reunião com o secretário Silvio, com o secretário Fabiano, do Planejamento, o Silvio da Fazenda. Esse diálogo que a Prefeitura de Balneário tem com o empreendedor é muito importante, né, para a gente construir agendas aí positivas, né, de gerar oportunidades e ser mais competitivo. Nós conseguimos, prefeito, não falamos isso publicamente ainda, mas assim como nós fomos com a CAT lá para o Canadá, com a maior comitiva, acho que de todos os países, nós conseguimos financiamento do governo canadense para trazer uma comitiva de empresários canadenses para o Estado. E, originalmente, né, não estava Balneário na agenda das visitas, e a gente conseguiu incluir Balneário na agenda, então a gente tem que conversar depois, né, mas traremos aí uns 30 a 40 empresários catarinenses para conhecer aqui também o nosso ecossistema. Vamos botar Balneário Camboriú no radar de empresários do exterior também. E aí, eu comentava hoje com a Maria lá e com os colegas da CAT num outro evento, que são um estudo da CAT que nós vamos gerar só aqui na nossa região, abrir mais de 6.400 vagas de tecnologia que a gente tem muita dificuldade de preencher, de encontrar bons profissionais. Nós estamos com um projeto, prefeito, nós temos um terreno próprio de 6.200 metros quadrados, uma área nobre no Ariribá. Temos capacidade de investimento para construir uma escola de negócios, o Dr. Mauro estava lá junto com toda essa galera que estava com a gente aqui. Temos um projeto bastante interessante para erguer lá uma escola de negócios internacionais e de programadores, porque a gente quer contribuir com a formação de mão de obra, não só para a gente mesmo, mas como para todo o nosso ecossistema, para que nós possamos elevar o ticket médio aí de remuneração do nosso município. E, obviamente, nós já estamos contando, tá, prefeito, com as secretarias e com apoio. Então, novamente, eu lhe agradeço. E, claro, convidamos o prefeito a também embarcar nesse projeto de construir uma escola de inovação, uma escola de negócios internacionais aqui no município. Doutor Marlon, muito obrigado pela oportunidade, espero ter sido rápido. Perdão, obrigado, doutor, também. Deixa eu só fazer sobre as duas falas. Primeiro, parabéns, né? Parabéns aí por acreditar, o ambiente que nós precisamos, ele começa algo com a palavra chamada cultura. A cultura, ela não a cultura do conhecimento tão somente, mas a matriz de pensamento. A matriz de pensamento, ela tem que começar a ser ampliada. Nós precisamos fazer de Balneário Camboriú um local de uma cultura de formação empreendedora, porque isso são crenças que você começa. Então, nós estamos colocando agora a educação financeira do lar, por exemplo, que parece ser algo simplório, mas se você resolve um conflito dentro de casa, sabendo a questão quem não sabe fazer gestão do pouco nunca vai fazer gestão do muito.
E muitas vezes aqui a dificuldade de prosperar, e o prosperar não é o financeiro, prosperar é o equilíbrio, é ver saúde, é ver sua vida social, familiar, profissional, ela crescendo, avançando, ela não vai enquanto você não levar muitas vezes essa cultura do empreendedor. Então, a gente está colocando na educação empreendedorismo, estamos colocando educação e inteligência emocional, envolvendo os pais, com pequenos gestos dentro de casa, você consegue, eu dou o meu exemplo disso. Eu possuía um dos 2 maiores medos que tem na humanidade. O primeiro, o medo de morrer, e o outro, medo de falar em público. Eu via situações dentro da minha casa que realmente me deixaram com uma baixa autoestima, com uma crença de identidade alterada. Nós temos 3 formações de crenças sobre nossa identidade. Quem nós somos, o que nós somos capazes, o que nós merecemos. Então, quando eu via os meus pais brigando dentro de casa, eu me sentia, de uma maneira ou outra, uma criança, um pendrive vazio, culpado. Logo, eu me defendia com timidez. Então, eu nunca apresentei um trabalho em sala de aula, nunca apresentei, nem na faculdade. Tem pessoas que fizeram faculdade comigo aqui. Eu realmente não falava. Então, por que eu estou contando isso? Porque nós temos que proporcionar um ambiente de cultura empreendedora. E essa cultura empreendedora, ela tem que ter um avanço sistêmico, tanto na educação, quanto dentro de casa, quanto na sociedade. Nós temos que aprender isso. Eu estive na Suíça, e na Suíça, quando eu fui lá em Genebra, eu resolvi estudar um pouquinho por que Genebra lá tinha o melhor, porque lá tinha mais de 36 instituições do mundo estão lá, desde a ONU, desde a Cruz Vermelha e outras mais. Por que 80% das commodities são comercializadas lá? Por que o chocolate lá é bom, sendo que não existe cacau? Por que o relógio? Porque se chama matriz cultural de pensamento. O investimento em educação é lá na primeira infância. Nós aqui ficamos falando que faculdade, ótimo, é importante, eu não estou desmerecendo, porque daí tinha que fazer um alinhamento sistêmico nisso. Mas a primeira infância é onde você estabelece a sua crença. Você pode ter um pós-graduado, um doutorado, mas se ele tiver dificuldade em relacionamento, ele vai ser infeliz. Ele vai ser frustrado. O que nós falávamos lá atrás de ter o QI, hoje é o QE. É o coeficiente emocional. E como é que você faz? Você tem que abordar isso. A educação, ela já faz um assassinato quando ela trata todo mundo da mesma maneira. A gente criou um polo de altas habilidades e a gente está aperfeiçoando ele para poder fazer um tratamento diferente de quem tinha habilidades diferentes. Porque você vai aprender determinadas matérias que você nunca vai usar, mas está na grade curricular, você vai ter que aprender e você se torna aquilo tudo muito chato. Sendo que cada um tem um tipo comportamental, cada um tem as suas crenças, cada um tem uns que são mais tímidos, outros são mais expressivos, outros são mais sanguíneos, outros são mais fleumáticos, outros são... não é certo nem errado, cada um nasce com isso. Eu mesmo, eu já botei pessoas, quando eu me lancei prefeito, eu disse que eu ia colocar um banco de currículos. E em 2016 a gente botou lá. Lembra disso, Edson? E aí chegou lá que tinha doutorado das galáxias. Não durou 3 meses. Por quê? Dificuldade de lidar com pessoas. Mas a grande dificuldade é lidar com quem? Com ele mesmo. Suas feridas ainda estavam expostas. E tudo que ardia, ele expulsava, e não tinha habilidade. Quer dizer, isso é algo, eu retorno nisso, porque parece utópico, mas não é. Se nós não criarmos um ambiente que tem, a educação faz isso, para criar esse ambiente de inovação. O que é ambiente de inovação? Você vai numa penitenciária, você sente um ambiente, é uma egrégora que é inalada daquele lugar. Por quê? Porque respira-se o sentimento lá. Agora você vai num ambiente de inovação, eu fui em empresas, eu visito algumas empresas, você entra lá, você não tem vontade de sair. Você vê, você chega lá, você sai grandão, porque você sai inspirado. Ou não é verdade que a média das pessoas com quem você convive é a tua maneira de agir? Claro que é. Eu aprendi que eu tinha que me conectar com pessoas e sair daqui para fazer curso. Eu faço curso
uma vez por mês eu estou fazendo um curso diferente para poder aprender, para poder me inspirar, para poder... Então, a gente precisa criar esse ambiente, né? E é isso que é o meu sonho, é essa que é o meu chamado, independente de hoje estar como prefeito, mas eu sou um exemplo de que essa cidade é uma terra de oportunidade, porque eu vendia sorvete na frente da praia, e lá naquele lugar hoje, onde eu vendia sorvete, depois hoje tem um prédio naquele lugar e está lá inaugurado na gestão do Fabrício Oliveira. Aquilo lá, para mim, foi um motivo de saber que aquilo lá é uma terra que aqui é uma terra de oportunidade. E o cara que era meu colega ali, fomos esse dia no lançamento do prédio dele, era servente de pedreiro da Embraed. E eu fui no lançamento de um prédio dele, eu era bilheteiro, ele comprava o ingresso lá no Baturité, antes de ser gerente, de ser o Fabrício Baturité, eu trabalhava de sorvete, eu vendia o bilhete ali. Então, se um pode, todos podem, mas isso é mente e mentalidade que nós precisamos incentivar. Tem dores de pessoas que passam desapercebidas, que nós temos o dever. Então, a vida emocional, o pensamento suicida que nós combatemos, a depressão que nós combatemos, é algo que tem que ser uma cultura. Por que a Casa da Família, por exemplo, é um lugar que tem fila de voluntário? Porque é uma cultura impressa. Que quanto mais você doa, mais você recebe. Quanto mais você dá, está o teu valor. Está o teu valor você curar as tuas dores, curando a dor do outro. Então, essa é uma cultura que nós temos que levar, por isso, acho que eu já me estendi muito aqui, mas eu agradeço esse debate aqui. Eu acho que isso aqui é o debate, né? Eu adoro isso aqui, vendo aqui, me inspirando aqui em vocês e tantos outros que aqui estão. Saber que vocês acreditam nisso, cada um da sua maneira, cada um do seu jeito, cada um com as suas limitações e com as suas dores também. Mas é isso que vai fazer Balneário Camboriú diferente. É criar uma cultura, uma formação cultural de ambiente de prospecção e empreendedorismo. Seria isso. Pessoal, em respeito ao tempo de todos, a gente vai abrir para apenas uma pergunta que já foi solicitada. E assim já fica o convite para que a gente refaça esse mesmo debate ou com outros temas depois. Então, antes de encerrarmos, vou passar a palavra para o Reinaldo. Boa noite a todos. Fabrício, parabéns pela apresentação. E eu fiquei muito satisfeito de ver que o governo está ligado em relação à inteligência artificial, né? A análise sentimental das crianças na escola. Isso é uma iniciativa que eu acho que é muito importante. Mas esse tema ele está muito recente e muito hypado, né? Muita gente falando disso. E a minha empresa desenvolve tecnologia no âmbito de inteligência artificial para o setor jurídico. E eu queria saber de você se existem outras iniciativas também no ramo de inteligência artificial para o município, tanto para o turismo ou outros setores, e como que você tem acompanhado no âmbito do governo geral essas iniciativas, se tem alguma inovação, algo que a gente não está enxergando ainda. A inteligência artificial, ela realmente está... Por exemplo, você consome hoje algo, você abre no celular, você pensa, todo mundo está falando disso. Não, quem está falando é o teu algoritmo que está monitorando o que você assiste e está te fazendo com que você consuma aquilo que realmente ele quer que você consuma, né? Então, a inteligência artificial ela tem dois caminhos, que eu acho. Ela tem um caminho que ela pode ser um caminho mais sensível e talvez um pouco mais, se não tiver um filtro, um pouco mais perigoso, mas ela tem um lado muito importante, que na minha opinião, não é a inteligência da informação, é como você utiliza isso para você aplicar naquilo que você precisa, né? E um aspecto que eu falei até com a Maria sobre isso, com o pessoal da BC Investimento, a gente fazer inclusive com prefeitos de outros lugares, fazer aqui em Balneário Camboriú um simpósio para a governança. Vocês se assustem, mas a gente é muito analógico no nosso sistema de governança. É muito analógico. Ainda a gente, às vezes, tem que tirar lá, muitas vezes, até o IPTU lá, porque é uma cultura que você tem que chegar e fazer. Então, a gente está de olho nisso, sim. Eu estou fazendo, inclusive, um compilado agora, graças à inteligência artificial, de os setores econômicos por regiões, para que a gente possa, inclusive, subsidiar o plano diretor para indicar lugares e setores que podem desenvolver mais atividades através da inteligência artificial e através do ecossistema, que vai ser essa discussão agora nos próximos dias sobre o plano diretor. Entendeu? Então, a gente já está utilizando isso de uma maneira ou outra, e eu vejo que é um caminho sem volta, a inovação e a inteligência. Mas o grande problema não é você
coletar os dados que te interessam e aplicá-los, né? Existem muitas tecnologias que são passíveis de juntar uma grande coleção de dados e entregar informação de uma maneira muito mais rápida. Então, conta comigo. Obrigado. Aliás, eu quero aqui te fazer um agradecimento em público, porque você é um exemplo de empreendedorismo, porque você tomou uma ré, né? O mar levou, né? O mar levou, mas você não abaixou a tua cabeça, você continua batendo firme e empreendendo e fazendo do desafio, na verdade, e já existe já uma filosofia que diz não importa como você cai, importa como você se levanta, né? Então, parabéns pelo teu trabalho aí, tá? Bom, pessoal, então, eu mesmo já me apresentei antes, então, na condição do presidente de propriedade intelectual que sou, gostaria muito de agradecer essa fala, o que me despertaria para uma série de questionamentos, inclusive, às vezes, por laicidade, por desconhecer como o município trabalha com uma ou outra situação. Mas eu fico bastante contente quando a gente vai lá falar de inovação na técnica e a gente fala da inovação de Schumpeter, que ele fala da tripla hélice, portanto, trazer a academia ou a educação para dentro desse processo, trazer a iniciativa privada para dentro desse processo e, como terceira parte da hélice, o governo, tendo esse resultado de que existem processos através de startups, de grandes empresas, todas essas que formam parcerias público-privadas, que para a gente na propriedade intelectual nada mais é, a gente advogado, digo, nada mais é do que realmente estudar as transferências de tecnologias que são realizadas, desde simplicidades como marcas, patentes, ou segredos de negócios, métodos, por vezes, como tu falaste, que inclusive os produzidos pelo nosso município são abertos, né, pelo que tu estás contando. Então é muito legal saber que a gente tem esse formato de gestão de inovação, esse formato de gestão de propriedade intelectual. Reitero, portanto, em nome da casa, o convite para que tornemos a falar desse tema ou de outros, como for da vontade. Agradeço bastante a palavra de toda a mesa, inclusive, encerrando assim o nosso trabalho. Agradecemos a presença de todos, a participação dos organizadores, dos palestrantes, dos apoiadores. Convido a todos a prestigiar uma recepção que nos aguarda no andar superior. Para finalizarmos os trabalhos, a OAB, Seção de Santa Catarina, 15ª Sessão, Subseção, de Balneário Camboriú, agradece e encerra os trabalhos dessa mesa, desejando uma boa noite e solicitando àqueles que nos contemplaram com toda a explanação da noite, uma grande salva de palmas. Primeiro, parabenizar a OAB, que abraça a sociedade de Balneário Camboriú, trazendo uma conversa enriquecedora, trazendo um debate proativo sobre todos os temas e trazendo também soluções. Então, a OAB, mais uma vez, dá a sua grande contribuição para a sociedade de Balneário Camboriú, na qual eu quero parabenizar por esse evento. Me senti muito feliz de estar aqui e voltarei outras vezes para trazer outros temas para construir junto com a OAB cada vez mais uma sociedade mais justa. Obrigado.